Olá, pessoal. Bom dia. Mais uma vez, uma satisfação, uma alegria a gente poder estar aqui conversando. Desde o começo, desde os primeiros vídeos que a gente tem feito, nós temos tido a preocupação de sempre estar trazendo assuntos que sejam, assim, presentes, frequentes, importantes e que a nossa mexida no estilo de vida traga resultado, traga diferença, traga qualidade de vida para a nossa vida, seja lá o que seja. Hoje eu queria conversar um pouco sobre um problema extremamente frequente, muito comum, um diagnóstico dos mais frequentes. Assim, no Brasil, a questão dos diagnósticos mais frequentes, né? Por exemplo, tá lá ele, né? Hipertensão arterial sistêmica, obesidade, ah, diabetes, má alimentação, alcoolismo, sedentarismo, e todas essas situações trazendo consequências. Queria conversar um pouquinho sobre, de novo, alguma coisa extremamente, assim, ao nosso alcance, e que a gente também se dá conta, tem que se dar conta que está imerso numa sociedade que apela para que a gente adoeça, na verdade é isso, né? Por exemplo, a hipertensão. Né? Então, quantos fatores? O que é exatamente a hipertensão? O coração é uma bomba, que ele tem a função de bombear o sangue através de todo o nosso corpo. E a pressão com que este sangue atravessa, faz a circulação, é chamado de pressão. E a pressão não pode, não deve ser acima do que é medido como 13/8. Né? Então, assim, existem limites para os quais a gente tem que ter a atenção redobrada. E o problema também da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas, até muitas vezes já ter causado problema sério. E que são eles, né? Problemas que são decorrentes da manutenção da pressão alta. Infarto do coração, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, impotência sexual, né? O AVC, o acidente vascular cerebral tenebroso. Então a gente já conversou lá nos primeiros vídeos nossos sobre doenças crônicas, né? A definição do que seriam essas doenças, que são as que chegam para ficar, né? E a gente vai precisar ir administrando elas. E a hipertensão é uma das mais comuns. E o que mais mata no mundo? É o coração, é as doenças cardiovasculares e os cânceres. E eles têm relação com o estilo de vida. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão que é estilo de vida, que é mudar, é prestar atenção, que é a questão do sal. O sal é um elemento fundamental. O sódio que está no sal, ele nos mantém vivos. Nós precisamos do sal, do sódio. O sódio mantém as células hidratadas, mantém as células funcionando, ele ativa o metabolismo. Então é importante isso. Existe assim na história que existia lá atrás das savanas africanas e tal, quando os caçadores conseguiam, que eles conseguiam uma caça, o sal do sangue dos animais, os vegetais, o corpo fazia por onde conservar, o instinto de preservação. Então existe todo um mecanismo no sentido de segurar o sal, de formas que as coisas continuem funcionando. E tem uma dosagem para que isso seja saudável, de uma maneira sadia, que a gente consiga levar uma vida plena, sem as complicações ou as consequências do que o sal pode nos causar. O sal contém o sódio. Então, assim, ó, a quantidade de sódio que nós precisamos por dia é 2 gramas. E é contido em 5 gramas de sal. Então, é o sal que contém o sódio. E aí é que está a questão. Nós temos muito, inclusive movimentos da Associação Brasileira de Cardiologia, da Associação Internacional de Cardiologia, da Organização Mundial
da Saúde, do Ministério da Saúde, inclusive a partir de uma determinada data, foi prescrito, foi proibido o uso de saleiro nos restaurantes, de disponibilizar o sal na mesa. Isso numa atitude, numa política de saúde pública, por conta de que a gente sabe que diminuindo a quantidade de sal nos alimentos, nós vamos estar ajudando as pessoas a diminuírem de adoecer, nós vamos diminuir o adoecimento. Então, de novo, na nossa conversa, sim, que é muito estilo de vida, cuidar essas coisas. Inclusive, eu tomei nota de uma descasque mais e desembale menos. Importante isso. Muito importante, eu li isso e me lembrei de estar trazendo para contar para vocês, é verdade, né? Então assim, ó, evite comprar refeições prontas, produtos empacotados e prontos para consumir, porque existe uma alta quantidade de sal, inclusive porque ativa o sabor e conserva. E o que a indústria quer? A indústria quer que a gente compre, a indústria quer que a gente coma esses produtos, né? Então, assim, a gente tem que se dar conta de que nós estamos imersos numa tentação constante, assim, numa facilitação, né? Como fica mais fácil a vida, tu passar depois do trabalho, pegar num balcão um enlatado, embutido e levar para casa e não ter que estar se preocupando com lavar panela e fazer cozinhar. Acontece que o resultado a gente está vendo, né? Muito mais cedo do que antes, muito mais precoce do que antes, nós estamos tendo pessoas infartadas, nós estamos tendo AVC, que era uma doença que em tempos atrás acontecia mais tarde por conta do estilo de vida. Não existia o drive-thru, não existia o congelado, todos os alimentos já prontos, manufaturados, né? Então, assim, ó, quanto mais a gente se distancia do natural, mais a gente se aproxima do problema da doença. E existe, assim, é uma coisa extremamente importante e que eu tenho tentado chamar atenção aqui, e eu acho muito legal o retorno que o pessoal me dá, que vocês me dão. Eu tenho a impressão que eu estou conversando com vocês. Eu estou. Eu estou. E vocês têm que sinalizar aí, assinem, se inscrevam, que cada vez que a gente faz um vídeo, chega. É importante isso, né? Até porque também o YouTube tem que entender que, opa, esse assunto é importante, vamos levar adiante. Eu acho muito importante. Eu trabalhei 40 anos como médica de família e eu vejo assim que houve uma trajetória dos adoecimentos e assim, ó, como toda a vida eu precisei trabalhar muito mais na coisa da orientação do paciente. Entre as questões, aí a gente vai ter que conversar de novo, existem os fatores para a gente evitar de ter pressão alta. Nós vamos ver no outro vídeo, porque cada vez tem que ser menos, mais curtinho, mais enxuto, com mais informações e menos tempo. Isso também faz parte dessa vida atual. Rápido, 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 né? Então assim, ó, já me disseram que vídeos com mais de 7 minutos, com mais de 10 minutos, o pessoal nem olha mais. Existe inclusive uma metragem assim, de quantos minutos a pessoa ficou olhando o vídeo. Então eu tenho aquela pressa de poder dizer as coisas importantes, eu fico atucanada que eu ponho até umas colinhas assim para mim, né? Para mim poder dizer o que precisa ser dito em mais curto tempo. Mas nós vamos fazer um outro que vai ser assim, os 10 passos do controle da pressão, da manutenção de uma pressão saudável. Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, é só se dar conta que sal não vai para a mesa. E quanto mais a gente, os temperos, as ervas ajudam a dar sabor ao alimento e tirar menos sal, botar mais cebola, mais alho, mais ervas, e aí a gente ativa o sabor, né? E descascar mais e desembalar menos. Essa é outra dica. E a outra coisa é assim, ó, na tampinha de uma canetinha Bic, tá toda a quantidade de sal que a gente pode comer por dia. E como ainda tem uns minutos para mim poder falar, eu vou dizer o seguinte, um salsichão tem todo o sal que a pessoa podia comer do dia. Por exemplo, tu vai preparar um sanduíche, o pão tem sal, o queijo tem sal, o presunto tem sal, a manteiga, compre sem sal.
Então, assim, ó, vai somando essas miligramas e a gente vai ver o total. Tá, pessoal? Mas nós vamos continuar conversando porque eu tenho mais coisas para dizer. E já cheguei nos meus 10 minutos. Então, assim, ó, sempre tentando fazer com que a nossa conversa fique leve, fique importante, que aponte os assuntos que são referentes àquela questão e, de novo, trabalhando assim, nós podemos ter uma doença crônica, nós podemos evitar de ter, e a gente pode fazer tanta coisa. E eu estou lendo um assunto muito interessante que eu quero trazer aqui também, que é tratar depressão caminhando. O movimento é vida e a gente tem que se mexer. Beleza? Então, um beijo e aí fique sintonizado, dê um like, dê um gostei, compartilhe com quem você quiser que também tenha esses informes e a gente se vê no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Um beijo e muito obrigada pela sua atenção de novo, hoje aqui.